Câmara recorre de decisão do STF sobre ação penal contra Ramagem. Para ela, Constituição dá ao Congresso poder para deliberar. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, foto, Republicanos PB, informou, hoje, 13, que ingressou com uma ação para reverter a decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, que restringiu a suspensão da ação penal contra o deputado delegado Ramagem, PL Rio de Janeiro. No sábado, 10, a primeira turma do STF votou, por unanimidade, para restringir uma deliberação do plenário da Câmara, que é réu na trama relacionada à tentativa de golpe de Estado, denunciada pela Procuradoria-Geral da República, PGR. Por meio de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, a ser julgada pelo plenário do STF, esperamos que os votos dos 315 deputados sejam respeitados, disse Mota em uma rede social. A harmonia entre poderes só ocorre quando todos usam o mesmo diapasão e estão na mesma sintonia, afirmou. Na última quarta-feira, 7, Mota levou à deliberação do plenário um projeto de resolução da Câmara suspendendo toda a ação penal na qual Ramagem é réu. Foram 315 votos a favor, 4 abstenções e 143 votos contrários ao pedido protocolado pelo PL, partido de Ramagem e Jair Bolsonaro. O projeto havia sido votado antes, na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, que acatou o parecer do relator, deputado Alfredo Gaspar, União AL, com base no artigo 53 da Constituição. O artigo permite que a Câmara ou o Senado suspendam ações contra deputados e senadores por crime ocorrido após a diplomação e enquanto durar o mandato parlamentar. Especialistas em direito constitucional consultados pela Agência Brasil avaliam que a Câmara dos Deputados fez uma manobra jurídica para tentar suspender a íntegra do processo de tentativa de golpe de Estado contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 33 acusados. Na ação enviada ao STF, a mesa da Câmara sustenta que a Constituição concedeu ao Congresso a prerrogativa para deliberar sobre a suspensão da ação penal. Para a Câmara, o STF não pode fazer interpretação restritiva sobre a matéria. É necessário reafirmar que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se ao juízo político conferido ao Parlamento no tocante à conveniência da sustação, bem como a sua extensão, sustenta a Câmara. Ela também conclui que o processo criminal contra Ramagem pode ser suspenso integralmente. A sustação da ação penal pelo Parlamento não se refere a cada imputação penal de forma isolada, mas sim ao processo penal como um todo, desde que nele constem crimes ocorridos após a diplomação e durante o mandato, concluiu a Câmara dos Deputados. Ramagem é réu no chamado Núcleo 1 da trama golpista, que inclui ainda o ex-presidente Jair Bolsonaro, e os generais Paulo Sérgio Nogueira, Walter Braga Neto e Augusto Heleno, além do ex-comandante da Marinha, Almirante Almir Garnier, e o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Entre outros crimes, o deputado responde no STF por tentativa de golpe de Estado e organização criminosa. Ações penais. Os ministros do STF confirmaram o entendimento anterior do próprio Supremo, afirmando que o Congresso somente pode suspender o andamento de ações penais na parte que trata de crimes cometidos após a diplomação por algum parlamentar específico, diante do caráter personalíssimo desse direito. Além disso, o ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal, enfatizou que a suspensão não beneficia os corréus. Com isso, Ramagem deve continuar respondendo por 3 crimes: golpe de Estado, organização criminosa armada e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Fica suspenso, contudo, o trecho da denúncia contra ele relativo aos crimes de dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. A primeira turma do STF se posicionou após o presidente da Câmara ter enviado ofício para comunicar a decisão da Casa de suspender a ação penal sobre o golpe. O documento, contudo, comunicava a suspensão de toda a ação penal, e não apenas a parte que se refere ao parlamentar, e também não forneceu um recorte temporal para a suspensão. Entenda, no mês passado, o Supremo enviou um ofício à Câmara para informar que os deputados não poderiam suspender a íntegra do processo da trama golpista contra o deputado, que é um dos réus do Núcleo 1, composto pelas principais cabeças do complô. A possibilidade de suspensão de processos criminais contra deputados federais e senadores está prevista no artigo 53 da Constituição. No ofício enviado à Câmara, o STF disse que, apesar da permissão constitucional, somente os crimes que teriam sido cometidos por Ramagem após o mandato podem ser suspensos. O marco temporal é a diplomação, ocorrida em dezembro de 2022. Em março, Ramagem se tornou réu por participar da trama golpista junto com outras 7 pessoas, incluindo o ex-presidente Bolsonaro, apontado como líder e principal beneficiário, e outros militares e civis do círculo próximo do antigo mandatário. Antes de ser eleito deputado, Ramagem foi diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Ele foi acusado pela PGR de usar a estrutura do órgão para espionar ilegalmente desafetos de Bolsonaro.
O caso ficou conhecido como a BIM paralela. Núcleo 1. Os 8 réus compõem o chamado núcleo crucial do golpe, o Núcleo 1, e tiveram a denúncia aceita por unanimidade pela primeira turma do STF em 26 de março. São eles: 1. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República. 2. Walter Braga Neto, general de exército, ex-ministro e vice de Bolsonaro na chapa nas eleições de 2022. 3. General Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. 4. Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. 5. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal. 6. Almir Garnier, ex-comandante da Marinha. 7. Paulo Sérgio Nogueira, general do Exército e ex-ministro da Defesa. 8. Mauro Cid, delator e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.